Para uma revista à imprensa desta manhã, convidámos o consultor da comunicação, José Manuel Diogo. Muito bom dia. Já vamos falar daqui a pouco sobre o seu livro. Vamos avançar para já para os temas que escolheu para esta revista de imprensa, começando por esta questão do Jornal Expresso e do sinal de franqueza, de mais um sinal de fraqueza na coligação, o facto de não ter havido acordo entre o PSD e o CDS. É assim que acha, não é? Ou da forma como os acordos que se conseguem são inconsequentes e não têm expressão clara e não trazem mensagem nenhuma de esperança às pessoas. Quando, a partir de 1 de janeiro, as famílias, em média, vão passar a receber menos 15%, no mínimo menos 15%, em casos mais extremos 30%, que é a redução efetiva que todos estes cortes conjuntos vão exigir às pessoas, o que se vai revelar e traduzir numa queda dramática do consumo. O que vai acontecer é que esses 15% são aqueles que as famílias, entre 15 a 20, que as famílias ainda consomem. E isso vai ter efeitos terríveis em todo o tecido produtivo e sobretudo no consumo. Quando havia alguma esperança de que na discussão na especialidade e ponto a ponto pudesse haver alguma coisa que motivasse as pessoas, e mais uma vez aqui o que volta a acontecer é que é uma ausência de capacidade de motivar as pessoas em torno de qualquer objetivo, e é uma coisa que o Governo não consegue fazer, porque não consegue fazê-lo sequer por dentro. Mas essa capacidade de motivação poderia ser, por exemplo, calculo-se a referir aos cortes nas despesas do Estado com campanhas eleitorais, nomeadamente nas... Há bocadinho o jornalista Filipe Santos Costa dizia precisamente isso. 24 milhões de euros para fazer uma campanha eleitoral, uma campanha autárquica, onde são 308 eleições diferentes, mas se nós pensarmos no que são 24 milhões de euros e compararmos esses 24 milhões de euros com aquilo que representa o corte de meio ponto da sobretaxa, ou naquilo que se poderia fazer com esse dinheiro. E quando estamos em altura de cortar supérfluos, no mundo de hoje, com a capacidade e a forma que há de informar as pessoas, a democracia é o bem mais importante de todos, é importante preservá-lo, mas em tempos como estes, em que todos os cêntimos contam, era um corte que era óbvio. E, embora um pouco populista, porque se percebe que o CDS-PP não tem expressão autárquica, as eleições são autárquicas, ele não existe autarquicamente e, portanto, era um presente envenenado que dava ao parecer maior da coligação, mas o PSD recusa liminarmente. Aliás, a proposta não é sequer feita ao Ministro das Finanças, como diziam na peça, ela é feita oralmente, é cortada por aquilo que se pode representar pelo partido. Mas como é que vê, por exemplo, que tenha sido o próprio Primeiro-Ministro a cortar, a dar o não final, quando o próprio Ministro das Finanças até demonstrou a abertura para isso? O Primeiro-Ministro é também o líder do principal partido do Governo e as eleições autárquicas serão para ele e para ele pessoalmente também uma prova de fogo muito importante. Apesar de ele já ter dito no passado que se borrifava para as eleições e para os resultados eleitorais. Na posição em que ele está, eu não sei se ele disse que se borrifava, mas... Estava a lixar, foi a expressão. As eleições eu recordo-me quando o Cavaco Silva, o Presidente, era Primeiro-Ministro e sofreu um embate vigoroso e uma derrota grande nas eleições autárquicas, salvo erro, em 93. E essa derrota acabou por o ajudar. Claro que os tempos eram outros, claro que iniciávamos, o ciclo era de crescimento e de economia fervorosa, mas essa derrota esvaziou uma série de tensões e permitiu-lhe governar mais alguns anos. Aqui a dificuldade é que uma grande derrota está interiorizado na classe política, que poderá levar a que tudo se perca. O que nos leva a outra das notícias, para mim, não sendo uma notícia, é muito preocupante. O quê? O facto de o PS estar tão destacadamente à frente do PS é preocupante? O PS está empatado tecnicamente com a soma dos dois partidos da coligação. E os líderes partidários, sobretudo os líderes partidários portugueses, que pouco
pouco mais fizeram que ser líderes partidários, medidores de expectativas, concentradores de tendências. Eles olham para isto como um indicador, como nós olhamos para o tempo de manhã. Vai chover, visto-me assim, visto-me de outra maneira. E o tempo de manhã. Vai chover, visto-me assim, visto-me de outra maneira. E muito me temo que com a clivagem, com a insistência que o Pedro Passos Coelho faz em pedir o apoio do PS, mas que politicamente António José Seguro não lhe pode dar, porque, e não nos esqueçamos como é que caiu o governo de Sócrates. Caiu numa altura em que as sondagens dão a vitória ao PSD, e numa altura também em que lhe parece provável que ele possa ganhar. E não passa ao PEC 4, criou-se um facto para que isso pudesse acontecer, e factos em política, lamentavelmente, é o que mais acontece. Agora, a minha opinião, era muito importante que os nossos líderes políticos tivessem consciência de que qualquer mudança nesta altura, o orçamento é um orçamento que não é executável, mas pode ser ajustado. Mas acredita que mesmo assim vai ser possível de o executar como ele está desenhado para o próximo ano? É possível pô-lo em prática? É porque este ano tivemos que ter acertos e as coisas estão cada vez mais, as previsões estão cada vez mais a não se cumprirem. As previsões, a opinião de todos os senadores, de todos os especialistas, de todos os políticos que já exerceram a pasta, Fernando Catroga, Manuela Ferreira Leite, não há ninguém que diga que este orçamento possa ser cumprido. Isso é um sinal muito, muito preocupante. Muito bem. Está a decorrer a Cimeira Ibero-Americana, ainda há pouco dávamos conta em direto de um pouco do discurso de Durão Barroso. Estão presentes Pedro Passos Coelho, a representar Portugal, Pedro Passos Coelho e Cavaco Silva. Esta é uma importância, esta Cimeira tem muita importância no quadro atual, não só para Portugal, como para a Espanha também, mas do lado de Portugal há um ministro que não está presente. Há um ministro que, isso está na página 23 do Diário de Notícias de hoje, uma pequena coluna, mas que é um sintoma também ele preocupante. O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, para fechar um orçamento que há mais de um mês que se sabia que ia ser fechado neste dia, onde se guarda exatamente para a última da hora as decisões que já deviam estar tomadas antes, a incapacidade de prever e de planear, é um sintoma, mais um, de que ninguém se consegue entender na coligação governamental. E isso, portanto, poderá ainda fragilizar ainda mais a coligação. Eu gostava de querer dizer que, portanto, também acredita, como vários analistas têm dito, que em 2003 Portugal pode estar a ter uma queda do governo e convocação de eleições antecipadas. Falávamos disso agora mesmo pela sondagem do Expresso. Eu peço para que assim não seja. Acredito que, se tudo for como até aqui, a pulsão pela tomada do poder, mesmo que ele esteja, mesmo que chegar ao poder não seja uma coisa boa, porque não é para nenhum Primeiro-Ministro que chega ao poder nestas condições, mas para quem foi treinado apenas para ser Primeiro-Ministro e para não fazer mais nada, ou para quem foi treinado e é apenas político, isso é o culminar normal de uma carreira. E isso é muito mau que assim aconteça em Portugal. José Manuel Diogo é autor do livro As Grandes Agências Secretas. Do que é que fala a sua obra? Fala de grandes agências secretas. É uma abordagem histórica, é uma abordagem histórica feita com factos à vida das 5, não ia dizer das 5 maiores, porque o CIS é uma das agências secretas que nós abordamos, que se aborda no livro, mas é uma forma de compreender o século XX e a geopolítica e um bocadinho a história das nações ao longo do século XX. E como é que ela se pode contar, percebendo como é que os serviços de informação dos países foram utilizando a capacidade de saber e de julgar informações na sua forma de fazer política externa. Este livro é o primeiro livro que tem
que reúne todas estas agências. É o primeiro livro que tem uma abordagem absolutamente histórica. Não é um livro para especialistas, é um livro despretensioso. Quem percebe muito de informação não é aqui que vem buscar, mas é um livro que ajuda a iniciar um mundo que é muito entusiasmante e muito sexy. Muito bem. José Manuel Diogo, muito obrigado por ter vindo até ao Jornal das 10. Um bom dia para si.